Vambora? Nessa segunda aula nós vamos falar sobre os astecas, página 43, ok? Vamos lá então? Os astecas, quem eram os astecas? Eles viviam em áreas que atualmente correspondem ao México, na América do Norte. Seu império durou cerca de 200 anos e sua capital era a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Estudiosos calculam que o território do Império Azteca era ocupado por cerca de 6 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Por volta do século XIII, os astecas habitavam a região do Vale do México e em 1325 instalaram-se em Tenochtitlan. A partir dessa mudança, começaram as conquistas e a expansão de seu império, que durou até a chegada dos espanhóis. Aqui nós temos um mapa que mostra exatamente a expansão do povo astecas, né, como foi lido agora. E aí nesse mapa está mostrando a amplitude disso. A expansão do Império Azteca. No século XIV, os astecas iniciaram a conquista de territórios, primeiramente das cidades próximas, por meio de uso de um exército grande e bem organizado. As cidades e os povos conquistados eram divididos em províncias e obrigados a pagar tributos. Os cobradores de imposto viajavam por toda a extensão desses territórios, garantindo a arrecadação dos pagamentos para o império. A produção de alimentos era muito variada e havia mercados espalhados pelo império. Assim ficava garantida a distribuição de alimentos por todos os lugares. A sociedade asteca era altamente militarizada e valorizava seus guerreiros. Por vezes, o vestuário utilizado lembrava animais como crocodilos, águias e jaguares, a fim de invocar a força desses animais para os combates. Os guerreiros astecas, eles utilizavam armaduras, escudos, lanças e espadas de madeira com lâminas de pedra cortante. Eles carregavam escudos cobertos com couro e enfeitados com penas. As vitórias dos guerreiros nas batalhas eram recompensadas com terras, escravizados e outros tipos de riqueza. Quando capturavam mais de um inimigo nos combates, eles passavam imediatamente à classe dos nobres. Então, vocês verem, dá para vocês perceberem que aqui os astecas, eles tinham uma ascensão muito grande quando ele conquistava outros povos. Quer dizer, ele ganhava notoriedade e ganhava cargos importantes na sociedade asteca. E eles mudavam até de títulos também quando isso acontecia, além de terras, de escravos, de títulos, né? Quer dizer, para eles isso era muito importante na sociedade astecas. Então, quer dizer, além deles lutarem pelos astecas, eles ainda lutavam por si próprio, porque o que eles iam ganhar depois compensava toda essa atuação militar. A atuação militar dos astecas não era aceita passivamente pelos povos dominados. O descontentamento com o intenso controle asteca sobre as populações vizinhas era visível e foi usada pelos espanhóis como uma estratégia de dominação. Assim, os espanhóis estimularam a auxiliarem esses povos contra o governo central. Quer dizer, os espanhóis, percebendo essa situação, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram disso e instigaram as pessoas a lutarem a favor deles e
contra o Império Aztecas, que já vinham ganhando vários territórios. Então, eles usaram a inteligência e a persuasão, né? Os imperadores aztecas e seus sucessores eram escolhidos pelo conselho do imperador, chamado de Tlatoani. O imperador deveria dedicar-se às relações exteriores, em tempos de guerra ou de paz. A sociedade também hierarquizada era constituída pela nobreza, pelos funcionários reais e pelo restante da população. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, sendo os homens responsáveis pelas atividades agrícolas e as mulheres pelas tarefas domésticas, pela fiação e pela tecelagem. Porque vocês sabem que naquele período não se tinha máquina, não tinha nada disso. Então, tudo que era feito, roupas, calçados, era tudo artesanalmente. Muito tempo depois é que veio com a Revolução Industrial, hein? Lembre-se disso, século XIX. Em 1519, aqui, quando ocorreu a chegada dos espanhóis à região, quem ocupava o cargo de Tlatoani era Montezuma, que é o desenho dele, Montezuma, que é o desenho dele, ó, aqui do lado. Ele era um grande guerreiro e era o líder desse coisa. E lá eles tinham uma crença em que eles acreditavam que ia chegar um Deus e esse Deus ia mudar toda a cultura deles para melhor. Lógico, eles acreditavam nisso. Só que, o que aconteceu? Quando os espanhóis chegaram vestidos daquele jeito, cheio de roupas, para eles era essa divindade que chegaria. Por isso que eles foram tão imprudentes em relação a eles, porque o exército que eles tinham fatalmente teria aniquilado o exército dos espanhóis. Mas aí o que acabou acontecendo? Como eles acreditavam nesse Deus, eles se curvaram a ele. E quando eles perceberam, já era tarde demais. Já tinha havido reforços e eles já estavam totalmente dominados, ok? O aspecto da vida cotidiana dos astecas. Tecnotitlán, cidade asteca localizada no Planalto Mexicano, era o centro do império e abrigava na época a chegada dos espanhóis, em torno de 300 mil habitantes. A cidade era formada por ruas e canais, o que facilitava a entrada e saída de mercadorias. Os nobres viviam em palácios que, em alguns casos, ficavam no topo da pirâmide. Já os agricultores e as pessoas mais pobres moravam em cabanas, feitas de galhos cobertos com uma espécie de argila. Havia ainda outras cidades importantes como Texcoco e Tacubán. Os astecas adoravam vários deuses que representavam as forças da natureza, parecido com as do Maia. Os maias também era a força da natureza. Entre elas, o Quetzalcóatl, nome que significa serpente emplumada, era o deus da sabedoria e da vida. Eram os responsáveis por manter os rituais diários de adoração, de oferendas e de sacrifícios humanos aos deuses. Nota-se que tanto o Maia como os astecas, eles acreditavam no sacrifício humano que era oferecido aos deuses, e através desse sacrifício eles teriam melhoria em várias coisas. Os astecas falavam de Nahuatl, que é considerado uma das línguas nacionais do México desde 2003. Atualmente, pouco mais de 1 milhão de pessoas falam essa língua. Da mesma forma que os maias, os astecas também desenvolveram o calendário próprio, que marcava um ciclo de 365 dias para contar os anos, e outro de 260 dias para contar os dias. As informações dos dois ciclos eram combinadas tanto para uso diário quanto para eventos sagrados. Aqui, olha, na página 45, você tem esse calendário que eles utilizavam naquele período. Aqui tem Organizando a História, que é falso ou verdadeiro,
E aí vamos lá, a gente já corrige esse. As pirâmides da cidade de Tecnotitã lembram as construções maias, indicando que esse povo deixou clara a influência na região, mesmo depois do seu declínio. Verdadeiro. O calendário foi uma invenção asteca e contava com dados separados sobre a vida cotidiana e sobre os eventos religiosos. Falso. Há muitas similaridades entre os maias e os astecas, que a gente falou agora, como modo de organização política, já que ambos eram estados centralizados e organizados. Falso. Eles tinham mesmo, eles se pareciam, mas política e os estados eram centralizados e organizados não é verdade. Os astecas, diferentemente dos maias, impuseram seu domínio a outros povos próximos por meio de ação militar. Verdadeiro, a gente acabou de falar isso. Os astecas e maias eram politeístas, as construções piramidais muitas vezes eram templos cerimoniais e praticavam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Verdadeiro, nós acabamos de falar sobre isso. Então, isso é verdade. Em alguns pontos, eles eram realmente muito parecidos. Na próxima aula, nós vamos encerrar aqui, na página 45. Na próxima aula, a gente vai continuar na página 46. E nós vamos falar de um outro povo, os povos incas, tá? Aí a gente vai falar sobre a cultura, sobre a expansão do seu império, e outras coisas, outras curiosidades, ok? Tchau, gente. Até a próxima aula. Fique com Deus, tá? Fiquem em casa.